A paz do Senhor a todos que estão assistindo esta gravação da aula da lição 4, 28 de julho de 2024. Nós estávamos na festividade do 22º Encontro de Jovens, portanto, não tivemos a transmissão desta aula, lição 4, o Encontro de Ruth com Boaz. É na continuação do tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Vamos à lição de hoje. Oremos. Pai amado, graças te damos pelo dia de hoje, graças te damos crendo que bondade e misericórdia nos seguem hoje também. Abençoa os teus servos da multimídia que se prontificam voluntariamente a trabalhar a favor desta obra da escola dominical. Honra e glória sejam dadas ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tema da lição de hoje, o encontro de Ruth com Boaz. Textual: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Leitura bíblica em classe, livro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 ao 4, capítulo 11, versículos 11, 12 e 14. Vou repetir. Ruth, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Depois, versículos 11, 12 e 14. Ruth, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ruth capítulo 2, versículos 11, 12 e 14. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que, dantes, não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Último versículo da leitura bíblica desta lição 4, Ruth 2, versículo 14. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esta porção da tua palavra. Dá-nos capacidade que vem do Senhor, dá-nos revelação e visão do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Meus amados, conforme eu disse na abertura desta aula e desta transmissão, esta aula é referente ao domingo 28 de julho de 2024, porque na manhã do domingo nós estávamos em festividade do 22º Encontro de Jovens de Uberaba e Campo, Assembleia de Deus em Uberaba e Campo. Todos os versículos citados são da Almeida Revista e Corrigida,
quando de outra versão, a mesma será mencionada. Hoje, aprenderemos sobre o encontro de Ruth com Boaz, que tipifica a redenção. Boaz foi o remidor da família, e esta lição abrange no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19, até Ruth, capítulo 3, versículo 18. Boaz, o remidor. Um homem próspero. Ruth 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. O nome Boaz é interpretado como a força está nele. Mas esta expressão, a força está nele, tem um significado de força mesmo e rapidez. O seu nome ocorre por 24 vezes no Antigo Testamento. Boaz está incluído nas duas genealogias de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5 e Lucas capítulo 3, versículo 32. Boaz era parente de Noemi por parte de seu falecido marido Elimeleque, um homem rico e muito influente, de grande virtude e honra, sendo o que a palavra poderoso no versículo é do hebraico sha'il, tem o sentido que diz assim o versículo: homem valente e poderoso. Esta palavra poderoso tem o sentido de força de caráter, mas também se refere à riqueza. Boaz, força, poder. Inclusive, é um dos nomes das colunas do Templo de Salomão, 1 Reis 7 e 21. Meus amados, é uma bênção dobrada ser rico materialmente neste mundo e ser rico em boas obras também. O testemunho de Boaz, pela sua maneira de viver e escolhas piedosas, demonstra que ele não pôs no ouro a sua confiança. Antes confiava nas Escrituras para ser rico na fé e herdeiro do reino. Tiago 2, versículo 5. Como rico neste mundo, ele foi remidor da parentela. Como rico para com Deus, esta expressão rico para com Deus está em Lucas 12, 21, gerou a Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. A lição destaca duas palavras, Goel e Levir. Eu já ouvi pregação em grandes festas sobre esta palavra Goel. Goel é verbo hebraico significando parente remidor. No sistema legal e social do antigo Israel, o Goel era um parente próximo que tinha a responsabilidade de ajudar membros da família em situações de necessidade. Redimir significa comprar de volta, resgatar. Alguém está vendido ou perdeu ou está preso em uma situação difícil financeiramente falando, o Goel resgatava, comprava de volta a perda do terreno, do imóvel, da fazenda. As funções de um Goel incluíam, primeiro, comprar de volta a terra perdida, o imóvel perdido por parente devido a dívidas, garantindo
a continuidade da terra na linhagem da parentela. Isso está em Levítico 25, versículos 25 a 28. 2. Goel também significava resgatar parentes que se venderam como escravos por causa de dívidas, porque naquela época antiga, o corpo também pagava dívida. Se a pessoa não tinha mais bens materiais, ela pagava com o seu corpo, no sentido de que tinha de trabalhar para poder cobrir a dívida. Isso está em Levítico 25, 47 a 49. Mas o Goel, quando via o seu parente naquela situação tão aflitiva e humilhante, ele ia lá e resgatava o seu parente, libertava-o daquelas dívidas. Por terceiro, Goel significa agir como vingador se um parente fosse assassinado. Números 35, 19 a 21. Se ao parente de um israelita fosse covardemente assassinado, um dos parentes procurava o homicida e vingava. Agora, poderia acontecer da morte ter sido cometida sem intenção, sem dolo, o que a nossa lei chama de culpa. Tem culpa, mas não tem dolo. Ele é culposo, mas não tinha intenção de maldade. Por exemplo, estava lá, às vezes, tem esse exemplo na Bíblia, o que eu vou falar, tem esse exemplo na Bíblia. Estava manipulando um machado, saía o ferro do cabo do machado, batia na cabeça do companheiro, ele morria. Foi sem intenção. Pode ter imprudência, mas intenção de maldade não tinha. Mas o vingador da parentela corria atrás desse homicida culposo, que mesmo não tendo intenção, matou a pessoa. Aí, o que ele fazia, o homicida? Ele corria para as cidades de refúgio, e lá o vingador não podia pegá-lo. Até ele ficava lá, e quando até que morresse o sumo sacerdote. O sumo sacerdote morria, ele estava livre, não poderia mais ser vingado. Muito bem, eu dei aqui como se diz, uma palhinha extensiva do assunto do Goel. Agora vamos falar do levir, porque Boaz tanto foi um Goel quanto foi um levir. Levir é outra referência do comentário desta lição de hoje, que significa cunhado. No contexto bíblico, ele se refere, na verdade, à prática do levirato. Presta atenção nisto, porque era um costume antigo. Uma lei que obrigava um homem, o cunhado, a casar-se com a viúva de seu irmão. Seu irmão morria, então, depois isso se estendeu para também parentes próximos, porque morria sem suscitar descendência, não tinha filhos, então o cunhado, ou posteriormente na história de Israel, outros parentes casava-se com a viúva para suscitar descendente, gerar descendente, que herdaria o nome e os bens do falecido. Não seria considerado filho daquele que casou. Os próximos sim, mas aquele primeiro não. Isto é estipulado, se o irmão quiser ler, em Deuteronômio 25, 5 a 10. Que prática estranha era essa? Estranha hoje, para nós. Mas lá no antigo passado, a viúva, ela era totalmente desprotegida. Então, essa prática visava proteger a viúva e garantir a continuidade da linhagem familiar. Não tinha previdência social, nem previdência privada. Então, os filhos era a garantia dos pais na velhice.
E no transcurso da história de Israel, este costume se ampliou. Tanto Goel quanto Levir eram importantes nos costumes de Israel para garantir proteção, provisão e continuidade das famílias. Vamos falar sobre temor e respeito. Ao saudar seus empregados com as palavras, o Senhor seja convosco. Ruth 2, versículo 4, Boaz encontrou-se com seus empregados no campo e saudou, o Senhor seja convosco. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz não está apenas cumprimentando-os, mas reconhecendo a presença e a importância de Deus na nossa vida e nos nossos negócios. Nós conhecemos este comportamento hoje com outras palavras, temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas ter sempre aquele espírito interior de reverência diante da onisciência, Deus tudo sabe, diante da onipresença, Deus está em todo lugar, diante da onividência, Deus tudo vê, e diante da onipotência, Deus tem todo o poder. Meus amados, desde o antigo passado, nós somos aconselhados pela sabedoria de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se firme, não se apoie. Certamente o irmão conhece estribo, que usamos para montar a cavalo e apoiamos os pés. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, no seu próprio discernimento das coisas. Não faça isso, na sua própria percepção das coisas. Não firma nisso não. Reconhece a Deus, busque a vontade de Deus em todos os teus caminhos. Caminhos aqui no hebraico é sempre nossa maneira de viver. E ele endireitará, ou seja, dará retidão às tuas veredas, ao teu modo de viver, meu amado, a sua passagem por esta vida. E Boaz mostra respeito por seus empregados, quando ele diz, o Senhor seja convosco. E os empregados responderam, o Senhor te abençoe. Ele não trata aos empregados com aquela superioridade arrogante de patrão que não conhece e não tem temor de Deus, mas com amabilidade e dignidade. Isto está claro na resposta dos trabalhadores. O Senhor te abençoe. Eles, os empregados, retribuem o respeito. No Novo Testamento, meus amados, nesta dispensação da graça, somos exortados ao mesmo princípio de valorizar mutuamente patrão e empregado, criando um ambiente de trabalho positivo e harmonioso. Esses mesmos princípios de temor e respeito repete-se no Novo Testamento. Se o irmão quiser ler, leia Colossenses capítulo 3, versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1. Vamos falar sobre o carinho de Boaz com Ruth. Eu quero lhe dizer o seguinte, a pureza não exclui a ternura. Ruth 2, versículos 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas.
Não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Meus amados, a ternura para com as pessoas não se deve demonstrar somente com palavras vazias de ações, mas com iniciativas práticas. 1 João 3, versículo 1: Vede tão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus nos amou, mas não ficou só na palavra, eu amo vocês. Não. Antes, Deus nos trouxe para dentro da família dele. Ele nos fez filhos de Deus. O amor de Deus é prático, demonstrado, expressado em atos. Então, a pureza e ternura de um crente devam ser reais e também verbais, ou verbais e também reais. Meus amados, se Boaz, um senhor terreno, pôde ter a obediência de seus servos, certamente quanto mais o Senhor celestial nos dê mandamentos, devemos cumpri-los com mais submissão, presteza e temor. Na verdade, a mão de Deus estava ali agindo. Rute 2, versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Pelo nosso testemunho, honramos a Deus, que sempre honra aos que honram a Ele. A vida de testemunho piedoso de Rute despertou o interesse e a atenção de Boaz. O comportamento modesto de Rute trouxe a admiração e resultou em tratamento gentil da parte dele. No versículo 11, nós lemos Boaz reconhecendo, através da sua devoção desinteressada. E no próximo versículo 12, Boaz diz: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Ele orou para que o Senhor recompensasse a Rute por tal ato de amor para com a sua sogra Noemi, e que a recompensa fosse completa, porque ela confiou no Senhor, vindo abrigar-se em Deus e entrando na história do povo de Deus. O Senhor Jesus age a favor dos que lhe são fiéis, dos que perseveram no testemunho honroso do Evangelho. A providência do Senhor Jesus não ignora os que honram a Ele. Não que nós tenhamos méritos ou justiça própria diante de Deus, não. Mas os nossos frutos que trazem glória ao Senhor Jesus são sempre agradáveis ao doador do Espírito Santo. Meu amado, persevere em testemunhar, mesmo nos dias de noite escura, e o Senhor levantará os seus ministros de recompensa para a bênção dos seus. Amém. Sensível e espiritual. Leiamos Rute 2, versículo 12. Eu vou ler numa tradução do inglês. O Senhor retribua a tua obra e seja-te recompensada plenamente pela mão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste confiar. Recompensada plenamente pode ser lido como
uma recompensa completa seja dada a ti. Vemos aqui o caráter de Deus revelado. Meus amados, Boaz é sensível em compreender que Deus é um Deus de recompensas, ainda que seja absoluta verdade que nesta dispensação da graça em que estamos vivendo, as maiores bênçãos dadas a nós são as bênçãos espirituais, continua sendo verdade também, mesmo nesta vida terrena de hoje, que podemos esperar as bênçãos de recompensa material de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus disse que se pedirmos a Deus uma bênção, no caso ele referia-se ao Espírito Santo, Deus não dá pedra em lugar de pão. Se você pedir pão ao Senhor Jesus, ele lhe dará pão. A colheita de Ruth e sua sobrevivência. Nós vamos falar da lei da semeadura, que é um princípio espiritual fundamental que reflete a justiça e a providência de Deus em nossas vidas. Essa lei ensina que colheremos inevitavelmente aquilo que semeamos, conforme é ensinado nas Escrituras em 2 Coríntios 9, versículo 6. Paulo escreve: quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia em abundância colherá. Da mesma forma, Gálatas 6, versículo 7, nos adverte: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O livro de Ruth nos oferece um exemplo claro de como a lei da semeadura opera na vida de uma pessoa que escolhe confiar em Deus. Ruth, uma moabita, decidiu abandonar a adoração a Quemós, o deus dos moabitas, cuja adoração era vergonhosa, envolvia práticas abomináveis, como sacrifício de bebês, de criancinhas. Você pode ler isso em Números 21, 29, 1 Reis 11, 7, 2 Reis 3, 26 e 27. Então Ruth, ao optar por servir ao Deus de Israel, ela começou a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré. O Deus proverá, agindo graciosamente em seu favor. Agora vamos falar sobre os acasos, entre aspas, de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O crente não acredita em acaso. O acaso não existe na vida do crente. O acaso, a sorte, o destino, não são entidades que podem fazer algo. De maneira nenhuma. Sim, de fato, há as probabilidades, mas o acaso não causa nada. Noemi e Ruth sofreram grandes perdas, mas não perderam a esperança no Deus de Israel. Escrevendo sobre o sofrimento do patriarca Jó, o grande teólogo Agostinho pontuou: Jó perdera tudo o que tinha, mas não perdera aquele que lhe dera tudo. Aleluia! Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos nas providências de Deus. Nós cremos nos decretos, nos propósitos de Deus, se cumprindo conforme a sua vontade. O resultado da colheita. Meus amados, prestem atenção. Do mês de março até abril,
Rute colheu cevada. De abril até junho, ela colheu trigo. Terminou a colheita e descansou. Eu vou explicar para vocês o que significa essa colheita. Tem uma ordem de Deus que no campo da fazenda, eles colhiam na mão, debulhavam o milho na mão. Se caísse algum, não era para voltar para pegar, porque era para deixar para os pobres, para as viúvas, para os necessitados. Então, os segadores que trabalhavam mesmo na roça, colhendo o milho, eles terminavam de fazer aquele alqueire e aquelas espigas que tinham caído aqui e ali, vinham os pobres atrás, recolhendo para eles. Deus deu essa ordem. Se não caísse nenhuma, então era para deixar um canto do alqueire, do pedaço da fazenda, da plantação, era para deixar um trecho, um pedaço da terra cheia de cereais para os pobres colherem, para eles terem alimento. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O homem que anda no curso deste mundo, segundo o curso deste mundo, sempre está a procurar algo ou alguém antes e acima de Deus. Este versículo de Isaías 64:4 é um passo para explicar esta ignorância do homem que anda segundo o curso deste mundo, que pode preferir algo ou alguém no lugar de Deus. Deus precisa ser esperado. O irmão precisa ter esperança em Deus. O homem procura agir fora de Deus porque ele não crê que Deus age no tempo determinado, que Deus não tem propósito. O homem acha que o Senhor não pode fazer algo por eles, ou não fará algo por eles. Mas o crente lê este versículo de Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. O crente lê este versículo, crê e deixa os desdobramentos de todo o futuro no controle do Senhor soberano. Aleluia. Ruth trabalhou dia a dia com bom testemunho, honrando ao Senhor, foi fiel no pouco e posta sobre o muito. Entrou para a geração de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, Filho de Deus. E versículos 5 e 6. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aleluia! Ela entrou na geração de Jesus Cristo, vindo a ser a avó de Davi. Conclusão. A conclusão é simples. Confiar no Senhor e viver o dia a dia fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar a misericórdia e achar graça diante de Deus. Ainda que hoje as circunstâncias ao seu redor estejam muito diferentes do que eu estou falando, e você possa até pensar, mas eu estou em extremas necessidades, apertos, angústias, aflições, parece que nada está acontecendo. Meus amados, neste horário em que você ouve esta escola dominical, há um Deus, aleluia, que está agindo, trabalhando
por aquele que nele espera. No mais, Deus proverá.